Olá, essa é a terceira parte da nossa aula de regra de 3 simples e composta. Aqui mais um exemplo de regra de 3 composta. Uma questão do Enem de 2009. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias, então aqui nós temos já uma informação, 30 dias, alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos, essa é a quantidade de alunos, outra grandeza, aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias de trabalho, eles trabalharam 10 horas diárias, 10 horas por dia, arrecadando 12 quilos de alimento por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado, então ele quer saber aqui a quantidade total de alimentos nesse prazo dos 30 dias que nós temos ali inicialmente. Seria D, aí temos aí as opções. Então, já destaquei aqui as grandezas, né? Quantidade de dias, quantidade de alunos, quantidade de horas por dia trabalhadas e a quantidade de alimentos. Aqui ele fornece 12 quilos de alimento por dia, né? Nessa informação que eu destaquei, durante 10 dias. Então isso a gente converte no total de alimentos nesses 10 dias, para associar exatamente aos 10 dias. Ok? Então vamos lá, a organização das informações que nós temos aqui. Temos aqui já uma tabela com as informações, quantidade de alunos, quantidade de dias, horas por dia e a quantidade de alimento em quilos. 20 alunos inicialmente, né, nos 10 primeiros dias, trabalhando 3 horas por dia, arrecadaram 120 quilos. 120, na verdade, eu fiz aqui 12 multiplicado por 10, né, porque é 12 quilos por dia nesses 10 dias. Perfeito? Aí 30 alunos somaram-se aos que já estavam lá, aos 20, portanto 50. 50, 30 mais 20. E nos dias restantes, fala-se num total de 30 dias de campanha. Tirando os 10 dias que nós já consideramos aqui, nos 20 dias restantes, nós vamos ter os alunos, esses 50, trabalhando 4 horas por dia, uma informação do problema, e quero saber quanto vai ser arrecadado nesses últimos 20 dias. A resposta vai ser o total, né? O x mais o 120. Agora vamos partir para a análise de proporcionalidade. Lembre-se sempre começando aqui, coloque uma seta para cima ou para baixo aqui, na quantidade de alimentos. Não se atente aos números, tá? Mas sim a grandeza. Por exemplo, quantidade de alimento em relação à quantidade de horas por dia que os alunos vão se empenhar para arrecadar, né? Considerando só essas duas grandezas a princípio, considere, vamos lembrar, que nessa análise as outras grandezas são fixadas, né? Uma hipótese de fixar, vamos lá, como se não houvesse alteração no número de alunos e nem no número de dias. Foque na quantidade de horas por dia e quantidade de alimentos. E qual que é a lógica? Ela é muito simples. Quanto mais horas por dia esses alunos trabalharem, mais alimento eles vão conseguir. Quanto menos horas por dia, menos alimento. Tá, ok? Ou para conseguir mais alimento, trabalha mais horas por dia se a gente não alterar o número de alunos e o número de dias. Portanto, aqui as duas setas vão estar no mesmo sentido, ok? Essas setas indicam, vamos lá, não esqueçam disso, indicam somente o sentido de variação. Eu não estou dizendo aqui que os números aumentam, diminuem, por isso que é importante não se preocupar com os números, mas se preocupar com o significado e a relação entre as grandezas. Ok? Agora a gente esquece essa relação entre horas por dia e quantidade de alimentos. Vamos focar, por exemplo, aqui na quantidade de dias e a quantidade de alimentos. Relação muito parecida com a que a gente acabou de analisar, né? Quanto mais dias os alunos trabalharem, mais alimento eles vão conseguir. Quanto menos dias, menos alimento. Perceba que é uma variação no mesmo sentido. Então a seta aqui também vai ter o mesmo sentido das outras. Ok? Agora a gente esquece aqui essa relação e analisa o último par, né? No vídeo anterior eu falei sobre isso, com detalhes, sempre partindo daquela grandeza onde nós temos o x, porque eu quero saber como cada grandeza vai interferir
naquela em que há o x, em que há a incógnita. Agora, com relação a alunos e alimento, nós temos também uma relação, né, de grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Quanto mais alunos, mais alimento; quanto menos alunos, menos alimento arrecadado. Então é uma situação aqui em que todas as setas estão no mesmo sentido. Se todas estão no mesmo sentido, eu posso construir a minha proporção considerando aqui exatamente a ordem que nós temos. Lembre-se, você isola a razão em que há, daquela grandeza em que há a incógnita, em que há o x, o resto nós multiplicamos as razões. Como todas as setas estão no mesmo sentido, eu mantenho a ordem, né, em todas elas aqui. 20 sobre 50, 10 sobre 20 e 3 sobre 4. Podemos fazer aqui alguns cancelamentos já logo de cara aqui. Olha, você corta 0 com 0, que é dividir os 2 por 10, né? Aqui também 0 com 0. Eu posso simplificar esse 2 aqui com aquele 2 de cima, divide aqui por 2 dá 1, divide aqui por 2 dá 1. Se você não fizer isso, dá certo também, né? Só vão ficar contas um pouquinho maiores aí. Ok? Então eu posso reescrever agora a minha proporção. 120 está para x. Assim como 1 que multiplica 1 que multiplica 3 dá 3. 5 que multiplica 1 que multiplica 4 dá 20. Assim como 3 está para 20. Aplicando aqui propriedade fundamental das proporções, 3 que multiplica x é igual a 120 que multiplica 20. Logo, 120 que multiplica 20 tem que ser aqui dividido por 3. Você pode multiplicar 120 por 20 e depois dividir por 3. Eu já vou fazer aqui um cancelamento, né? Divide 3 por 3 dá 1, divide 120 por 3 dá 40. Portanto, o resultado sai de 40 que multiplica 20, que dá 800 quilos. A resposta vai ser os 120 quilos arrecadados nos 10 primeiros dias, tá? Mais esses 800 quilos nos 20 dias restantes, portanto, 920 quilos. Ok? Essa é a resposta do problema. Vou voltar aqui. Está aqui, portanto, alternativa A. É isso aí, espero que os vídeos tenham sido úteis para você entender melhor o processo de cálculo da aplicação da regra de 3, tanto simples como composta. São 3 vídeos aí que você pode acessar no canal, ok? Valeu e até o próximo.